experiência de rádio, mas eu já escrevia para rádio há certo tempo. Não Rádio Alagoana, que Maceió não tinha emissora de rádio. Tudo começou em 1948, no dia da emancipação política, e nós dizíamos que era também a emancipação artística, com a instalação da ZYO4, Rádio Difusora de Alagoas. O Brasil inteiro tinha uma constelação de emissoras distribuídas pelos seus principais estados. E Maceió não tinha estação de rádio. Quando o Silvestre Pérez colocou a rádio, ele não pensava em nada disso. O Silvestre não tinha sensibilidade para a rádio. Os amigos dele diziam: Silvestre, bota uma rádio, rapaz. Maceió é a única capital do Nordeste naquela época que não tem mais rádio, rapaz. Porque todas as capitais dos estados da federação possuíam a sua emissora. Rádio Baré de Manaus, Rádio Marajoara, Ceará Rádio Clube, a Rádio Poti de Natal, Rádio Tabajara de Fortaleza, Rádio Liberdade de Alagoas, saía por aí. E ele mandou uma mensagem para a Assembleia Legislativa, mas ele não tinha apoio nenhum da Assembleia. Também aí o Silvestre pegou o dinheiro do jogo do bicho, que todos os dias o dinheiro daquelas moedas, aquele saco de moeda, era levado para o Palácio do Governo. Mas vamos fazer a Rádio Difusora com o jogo do bicho, porque não, legalmente não podia fazer, com a Assembleia não voltava. Então, em cima daquele sonho, daquelas experiências todas, Silvestre Pérez chamou o irmão de Mário Marroquim, que foi inclusive Mário Marroquim, um homem de uma cultura musical muito grande, foi o primeiro diretor-geral da Rádio Difusora. E o irmão de Mário Marroquim, Chico Marroquim, recebeu a incumbência de Silvestre Pérez de montar essa rádio. Voltou para o Rio de Janeiro, tratou do assunto, conseguiu as propostas, os orçamentos e coisa, e em Maceió teve a aprovação do governo de Silvestre Pérez. Transmissores, boate, antena e usina Rádio Difusora de Alagoas. Aí pronto, aconteceu isso que Maceió, a Difusora de Alagoas, fazia um rádio eclético dentro do seu condicionamento de uma emissora pequena, mas tinha o seu cast musical com a orquestra da Polícia Militar, regida pelo maestro Nicásio, e tínhamos o naipe dos cantores que já existiam em Maceió, como Zezé de Almeida, Rainor Carvalho, Cláudio Jucá, Otávio Braga, Seton Neto. Então, foi uma emissora que nasceu rica, já nasceu trelosa. Estúdios provisórios da ZYO4, onde são levados ao ar geral. Por ocasião destas cenas, realizava-se um dos costumeiros programas de auditório que atraem grande número de espectadores que aí vão apreciar os artistas de sua predileção. Uma beleza aqui, rapaz, era uma festa. E eu fiquei curioso por aquilo. Acontece que eu estava fazendo a faculdade de Direito, fui fazer o vestibular. Fiz o trote da faculdade de Direito. Aí eu descemos da Pedro Monteiro para a Rádio Difusora, que era na Pedro Monteiro, para dar uma entrevista. Jesualdo Ribeiro, logo o chefe, recebeu a gente. Aí aquilo ficou guardado em mim. Peguei na Rádio Difusora, segunda eu vi a Rádio Difusora inteira. Aí depois disso eu vou lá fazer um teste. Fui lá, fiz um teste, passei e gostei da coisa e fui ficando. Pedrinha do mar, não diga a ninguém que eu sou feliz, feliz. Aconteceu que eu estava presente a um aniversário na casa de Rubem Jambo. Começamos alegres, a conversar. De repente, alguém de lado disse: Cavalcante, você quer fazer um teste no rádio? Eu, rapaz, eu não dou para isso, não. Mas vamos fazer.
era Humberto Guerreira. Humberto Guerreira me levou, fiz o teste que ele pediu e, naturalmente, que aprovei. Eu era ainda do grupo escolar quando a radiodifusora foi fundada, mas a gente ouvia em casa. E tinha uma que eu nunca vi de perto, que eu queria ver, Sinai Mesquita, que era uma vozinha linda, e que fazia a novela, era ela a mocinha da novela. Tinha Sinai Mesquita, tinha o Aldemar Paiva, com aquele vozeirão, né? Aquela voz romântica. Quando nós inauguramos a difusora, que eu fui o primeiro diretor artístico da difusora, que nós montamos o rádio teatro, fizemos testes e aproveitamos o pessoal já do teatro de amadores para os primeiros programas. E a primeira novela, que foi um sucesso, dirigida já por Lima Filho, chamada Pequetita. Sinai Mesquita, filha de Jacques Mesquita, fez o papel principal. Era a estrela. E o galã era o Jair Amaral, que era um comerciário. Olha, eu estudava no Instituto de Educação, a Cátia Lanusa, cujo nome verdadeiro é Beatriz Carolina Klinsberg. Então ela me contava do rádio, ela já era radioatriz, mas era também estudante na época do Instituto de Educação. Nós estudávamos durante o dia. E ela contava, e ela vivia um mundo. Para mim, ela era assim, sei lá, meu Deus, a Elizabeth Taylor própria, Ingrid Bergman. Olha, foi uma coisa assim, não foi programado, entendeu? E eu nunca pretendi, assim, ser, por exemplo, cantora de rádio. Eu sempre tive vontade, acho que mais de ser atriz de cinema, aqueles sonhos de adolescente que você vê, assiste o filme e gostaria de ser aquela atriz. Eu tinha um amigo, Gesualdo, né, que era ainda aparentado comigo, perguntou se eu não gostaria de fazer um teste para trabalhar em rádio, no rádio teatro. Mas enquanto eu estava nesses testes de rádio teatro, um dia nós estávamos sentadas num gabinete lá do diretor e alguém estava tocando violão e eu comecei a cantarolar e o diretor-geral da emissora estava presente. E ele disse, vem cá, por que você não faz um teste para cantar? Você tem a voz bonita, por que você não faz o teste? Eu vou fazer, posso fazer, não tem problema. E ensaiei, durante uma semana eu ensaiei com o regional dos professores. E depois, quando eu já me sentia assim mais segura, eu fui ensaiar com a orquestra. E na semana seguinte eu já estreiei. O programa Rádio Picadeiro, que, na minha opinião, foi o maior, perdão eu dizer isto aí, o maior programa de auditório que Alagoas produziu, que a radiodifusora produziu. Toda semana a gente construía uma tela grande, tomava o palco todinho, um palhaço com a boca desse tamanho e Gesualdo Ribeiro, o grande Gesualdo Ribeiro, de Palavras para Você, não é isso? Palavras para Você. O Gesualdo Ribeiro anunciava, quando dizia, e com vocês, Ping e Pong, eram os dois palhaços que animavam o programa Circense por acaso. Por acaso não, programado. Circense, me dá saudades, honestamente. Duas coisas me dão saudades. Este programa, do rádio lá, este programa e a inesquecível Escolinha do Barulho. Dona Pinóia foi antes, eu não havia entrado no rádio ainda. Dona Pinóia era Aldemar Paiva, foi o programa de comédias antes da Escolinha do Barulho. Foi um humorístico que eu bolei
numa escolinha que era apresentada assim ao vivo, como se fosse uma coisa teatralizada. A gente levava o script ali, escondidinho, como uma dália do teatro. Mas a Dona Pinóia era apresentada ao vivo e caracterizado. Foi um sucesso estrondoso em Maceió. Eu fui contratado pela Rádio Difusora de Alagoas em 1957, porque era locutor esportivo e que podia fazer outras coisas no rádio para justificar um salário que me tirasse, digamos, de Pernambuco para aqui. Nesse tempo eu já era da Rádio Clube de Pernambuco e vim para a Rádio Difusora de Alagoas. Vim aqui inicialmente com o Esporte Clube do Recife para transmitir um jogo lá no campo do Mutange com o CSA no dia do aniversário do CSA, dia 7 de setembro. E no dia 13, cheguei a Alagoas, há tempo ainda de me deparar com um tiroteio na Assembleia Legislativa, mas fiquei aqui no estado. Esse meu envolvimento com rádio, acho que começou ao nascer, porque a minha época de criança sempre foi muito voltada. Eu acompanhava o rádio, acompanhava a Rádio Difusora de Alagoas nos seus primeiros anos, e eu sonhava em ser o quê? Não sei se eu sonhava em ser apresentadora, locutora, como eu fui, ou se eu sonhava mesmo em ser radioatriz, porque eu acompanhava os programas, as novelas de radioteatro. Então, eu saía do grupo escolar e ia com as minhas coleguinhas acompanhar os ensaios da Rádio Difusora de Alagoas, a própria apresentação que a gente fazia, amizade e conseguia entrar, né? Através do vidro do estúdio de radioteatro, que era lá na rua Pedro Monteiro, com os grandes nomes, Nivaldo Valença, Luza de Andrade, Silvia Lorene, Haroldo Miranda, olha, tudo sob o comando do Lima Filho. Então aquilo era o maior encantamento da minha vida, eu sonhava com aquilo. A Princesinha, eu era a mocinha da novela e o Cláudio era o galã. Foi uma novela que fez muito sucesso, e eu digo que fez muito sucesso porque ainda hoje encontro com algumas pessoas que se lembram dessa novela. Eu não sabia fazer papel característico, eu fazia na época papel de galã, que eu já tinha uma voz. Mas ele achou que... E juntamente com outros, por exemplo, novelas de grande... Haroldo Miranda fez, já tinha um papel mais forte. Teve uma novela chamada O Homem da Casa Vermelha. Qual era o papel do Haroldo? Do inspetor de polícia. Nós tínhamos um diretor de radioteatro fantástico, o Lima Filho, que, por sinal, já havia atuado em Pernambuco no Rádio Jornal do Comércio. Havia atuado lá no Rádio Jornal do Comércio, havia também dirigido a equipe de radioteatro da PRL6. Ninguém nem usa esse prefixo, nem lembra mais, né? Que ninguém usava mesmo. Era o Rádio Jornal do Comércio Pernambuco falando para o mundo, né? Então, que eu citaria-se o Haroldo, a Odete, o Lima Filho, a Idete Viana, que era Silvia Lorene, na verdade, a Luza de Andrade, Elza Montenegro, a gigante Zezé de Almeida, pianista, radioatriz, cantora, era um soprano popular fantástica, maravilhosa, a Neuza Moreno, que cantava, e o meu queridíssimo e inesquecível amigo Sertão Neto, que depois se transformaria no Rei Mombo dos nossos carnavais. A memória, evidentemente, que não ajuda, mas, vez por outra, eu estou lembrando, assim, separado, essa figura, aquela figura e tal. Enfim, quanta gente boa, quanta gente maravilhosa na Rádio Difusora de Alagoas, naquela década de 50 ou de 1950. Marinês e Abdias fizeram parte do cast da Rádio Difusora de Alagoas no começo. Sucesso absoluto. Abdias, além de acompanhar a Marinês, sua mulher na época, o Abdias também era um dos músicos. Pessoal do Conjunto Horizonte, do Regional dos Professores com Ascendino, por exemplo, o Everaldo Rodrigues, também Everaldo era um dos grandes músicos da época. Nelly Luna, cavaquinista de primeira. Depois nós tivemos nomes como Ibernon Tenório, Cláudia Maria, na minha opinião, a voz mais bonita do rádio alagoano. Que cantora maravilhosa. Marlene Santos. Marlene, até bem pouco tempo, atuava na Rádio Difusora no setor burocrático, porque esse pessoal que fazia parte do cast de cantores e instrumentistas da Rádio Difusora, algumas pessoas passaram para o setor burocrático da rádio.
Vocês imaginem a distração para Maceió 60 anos atrás. A rádio era uma grande atração. Um programa de auditório, distribuição de prêmios. Eu veio de Barra fazia o Vesperal da Sindinha. E nós fazíamos... à tarde tivemos vários programas de auditório. A referência, Odete Pacheco. Eu tinha uma verdadeira adoração pela Odete Pacheco, né? Então, quando eu vim para aqui, vou conhecer finalmente a Odete Pacheco. Aquela moça gordinha era bom, era gorda mesmo, era uns 113 quilos, como ela usava como slogan, era a Odete Pacheco. E a minha surpresa com relação à radiodifusora é que, apesar das instalações, apesar de não ter a pompa e circunstância da PR-8, a radiodifusora de Alagoas fazia tudo que a Rádio Clube de Pernambuco fazia e fazia com classe e com categoria. O nosso radioteatro era excelente, era extraordinário. Os nossos cantores, o Conjunto Horizonte, o regional dos professores, os locutores eram bons, os noticiaristas, enfim, uma rádio de verdade. Eu me aclimatei, eu acho que, sinceramente, apesar de ter vindo de uma emissora bem maior, onde eu fiquei maior foi na Radiodifusora de Alagoas. Eu cresci, tratado assim de uma maneira muito incentivadora, a presença do público no auditório, animando o auditório também, encontrando pessoas maravilhosas, cast fantástico. Olha, pelo amor de Deus, nunca vi uma coisa tão boa como ter vindo para Alagoas e ter começado na difusora.